agora com Tuca, você tem um gênio muito forte, a gente diz assim que tem. A Adriana já balançou a cabeça que diz que tem também, né? Aquela coisa de ser geniosa, quando bate o pé daquele jeito. Mas a pessoa não tá certa, mas não reconhece o erro. Isso é gênio? O que é isso? Bom dia, Tuca, seja bem-vindo. Muito bom dia, Mussoró, muito bom dia, Zeza. É engraçado que ontem mesmo, né, eu estava fazendo um trabalho com um pessoal, né, que dou aula, dessa aula de bioenergética, né, que a gente trabalha muito a questão como que a gente se relaciona com o mundo, né? E até assim, para a gente conceituar, o tal do gênio, né? A gente, quando ouve essa palavra, geralmente a gente tende a imaginar pessoas que são muito impulsivas, são muito, tem uma emoção muito aflorada, né? E para mim, assim, ó, é sempre importante a gente observar que o gênio não é só explosivo, ele também é implosivo. Você deu o exemplo, né, do guardar mágoa, né, guardar algum sentimento que alguém machucou, alguma coisa do tipo. Isso também é um distúrbio, né, é uma distorção. Todos nós seres humanos, nós só estamos vivos porque nós temos uma pulsação de vida, né? O que o Freud chamava de que nós temos um pulso de vida e um pulso de morte, né? Que seria algo que nos impulsiona para a vida, que nos torna a força que coloca a vida para frente. E uma força que quando a pulsação vai diminuindo e a gente vai falecer, é o caminho natural, né? E no fundo, para a gente se relacionar, a gente fica nesse jogo de positivo e negativo, né? A gente se relaciona indo até um lugar e a gente vai escolhendo uma forma mais, não receptiva, mas uma forma mais passiva. Então, neutra. Assim, neutra, onde para que a gente se relacionar, a gente meio que encontra um lugar. O problema, sempre a questão do gênio como eu já falo em outras entrevistas, né? O que você está colhendo de resultado na sua vida. Pois é, mas tem criança, por exemplo, que ainda é pequena, diz, essa menina tem um gênio danado, esse menino é imperativo, mas ele tem um gênio impossível. Quer dizer, a criança está em formação ainda e às vezes a mãe já menciona isso. Ah, menino genioso, não faz o que a gente pede, ou então não obedece nada, ele tem um gênio muito forte. Então, eu seria, no mínimo, irresponsável de querer rotular aqui numa situação dessa, mas o que é sempre importante os pais observarem, né? A gente nas nossas relações do cotidiano é ter essa medida, né? A criança entender que ela tem a medida para ela se relacionar, não vai ser dando porrada ou ganhando no berro, né? Na vida não vai acontecer isso, né? Não adianta ela querer bater o pé ou dar chilique na empresa que não vai conseguir o que quer. O problema é sempre assim, aonde encontrar a medida disso, aonde encontrar o meio disso. Se você querer condicionar muito a criança, ela também perde esse pulso dela, que é natural, né? Todos nós, se a gente for olhar, todos nós temos um pulso de impetuosidade e a gente vai se adaptando ao meio para sobreviver, né? A gente retrai um pouco para eu conseguir me relacionar. O problema sempre é os extremos, né? A criança fala assim, você é geniosa. Não, ela não é geniosa. Ela está com um comportamento ali impulsivo, reativo, e não vai ser dessa forma, gritando, que ela vai ganhar as coisas, né? A gente precisa entender qual que é a necessidade, utilizar uma comunicação que ela não se identifique com esse gênio, né? Porque, geralmente ela pode achar assim, eu sou geniosa mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. E olha, você pode ligar e participar ao vivo, 33150715. Se você não quiser participar ao vivo, você faz a pergunta por escrito. Se não quiser se identificar também não tem problema, tá bom? A gente responde com o maior carinho aqui a sua dúvida ou a sua pergunta. E quando você fala assim na questão de gênio, eu digo, o que seria uma pessoa geniosa, então? Então, para mim, assim, uma pessoa geniosa, uma pessoa que, no meu ver, né, no meu ponto de vista terapêutico, é uma pessoa que tem um descontrole da sua agressividade. É uma pessoa que tem... seja uma pessoa que reprime muito, não entra em contato com a agressividade, e aí em algum momento ela pode dar os 5 minutos, né? E sei lá, ela se sentir desrespeitada, se sentir humilhada, qualquer coisa,
dá os 5 minutos e ela reage. O problema é assim, todos nós temos agressividade. Se nós não tivéssemos nada de agressividade, nós estaríamos mortos. É esse pulso que nos faz viver. Só que o problema se a gente tem algumas programações infantis de, sei lá, que alguém me controlou, que alguém me desrespeitou, que papai e mamãe, sei lá, fizeram alguma coisa na minha infância, e aí eu fico com essa programação que está num lugar inconsciente, que eu não estou ciente que ele está aqui. Eu aprendi lá e esqueci. E aí alguém chega assim, vai dar algum feedback para a pessoa, né? Vai falar alguma coisa, e a pessoa se sente machucada nesse lugar que era infantil. E aí ligam o programa da reação. E aí onde ela começa a agredir. Ela pega, é como se ela pegasse todo o pacote que ela aprendeu de agressividade e de controle e projetasse, de volta. Lá, não é alguém, pode ser o namorado, pode ser o chefe, pode ser quem quer que seja, né? Então, a questão de ser geniosa ou genioso, ela está ligada para mim a um descontrole. Então, se a gente consegue observar aonde a gente aprendeu que esse programa já não funciona mais, não adianta dar chilique ou querer ganhar na porrada no berro, que você só está se tornando um ser humano infantil. Não está amadurecendo, né, nos seus relacionamentos. Sem se falar que às vezes faz muito mal à saúde, viu? Faz, mas bem muito, né? E bem muito. A gente vai rapidinho pro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Sai daí não, viu, Lulu? Que eu sei que você está assistindo de olho no Saúde e Bem-Estar. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Saúde e bem-estar para você, obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco vamos estar conversando também com a doutora Nádia Cumané sobre a questão do distúrbio alimentar, né? A mulherada que quer sempre aí manter a forma, busca infinita pela estética e pela beleza, às vezes esquece de se alimentar realmente de forma adequada e ter bons hábitos alimentares. Voltando aqui com o Tuca Gabriel, a gente está falando sobre essa questão do gênio, né? Uma pessoa geniosa que vai atrás, a gente estava conversando aqui no intervalo, inclusive citei a doutora Nádia porque ela diz que tem um gênio danado, vai atrás e discute, volta e vai em frente. Tuca disse que era um trator quando era mais novo. Não queria nem saber, passava por cima de todo mundo. Mais novo, não, alguns anos atrás. Né? Não é tão mais novinho, não. Até porque foi uma busca pessoal. O trabalhar como terapeuta hoje veio primeiro de uma busca pessoal. Eu tinha uma agressividade, esse negócio do gênio forte. Eu tinha padrões infantis aqui, emocionais. Quando alguém me dava falava alguma coisa de algo que eu fiz. Por exemplo, eu tinha uma crença que eu nunca era bom o suficiente. Dá um exemplo, né? Ou, sei lá, porque meu papai falava assim, olha, você é burro, você está fazendo isso aqui. Tem que fazer sempre o melhor. Tem que fazer... Então, de certa forma, o que internamente eu fazia? Eu brigava com um pai que estava aqui. Aí quando alguém falava assim, puta, você não fez certo. Não é que eu me sentia ofendido, porque eu não estava ouvindo a pessoa me falar. É como se a voz do meu pai estivesse ecoando aqui, ó. Olha, você não é bom, você é burro, não sei das coisas. E não é que meu pai fez isso aí. Eu dou o significado, né, para as experiências. Então, por isso que se a gente consegue identificar os padrões de crenças que estão acontecendo aqui, às vezes a pessoa não está me ofendendo. Às vezes ela está falando uma coisa que ela acha que poderia ser feita de uma forma diferente, não é melhor nem pior, mas diferente, e eu já me sinto ofendido. Porque bate nessa minha experiência emocional infantil. E por isso que é legal a gente, na interação com os outros, a gente notar quando às vezes eu falo algo para você, sei lá, você pode ter se sentido não amada em algum momento da sua vida. E aí se eu dou as costas para você, você pode dar um significado, ó, o Tuco nem me ama, nem me respeita. E me dá atenção. Né? E às vezes assim, eu tô, sei lá, virando para olhar para outra coisa que me chamou atenção. Nada que me excluísse, né? Não significa que eu estou te excluindo, significa só que eu estou reagindo a alguma necessidade minha. Então, se a gente começa a compreender que as pessoas estão reagindo de acordo com as suas crenças e suas emoções, a gente para de ficar discutindo no nível das crenças e vai compreendendo o indivíduo como uma experiência única e pessoal, né? E aí eu consigo, sei lá, falar, na hora que eu falei isso aqui, ou na hora que eu me virei, eu não quis te excluir. Eu só estava prestando atenção em outra coisa. Me perdoa. Olha
como é diferente? Existe a questão do falar, né? De como falar. As pessoas geniosas, elas têm mais tendência a se isolar e também a ter mais doenças. Por exemplo, elas ficam muito fechadas. Depois que estouraram, às vezes, se arrependem logo em seguida. Outros não se arrependem, não. Tem uma discussão, aí traz aquela discussão que foi em 1982. Você lembra, em 1982, que você virou as costas para mim quando eu estava falando com você? Enfim, e elas se isolam. Ou seja, tem mais a tendência a se isolar? Eu vejo assim, a agressividade está em todos, ok. Isso é um ponto comum. Se a pessoa, de certa forma, ela expressa, para mim, eu não vejo que ela tenha tantos problemas de saúde, porque ela coloca essa emoção em movimento. O problema é que ela perde os relacionamentos, aí ela se isola. E ao se isolar, aí vem outros tipos de sentimento que aí podem somatizar, né? Criar algumas doenças no corpo. Então, eu sempre acho importante a gente lembrar assim, o caminho do meio. Nem ao céu, nem ao inferno. Caminho do meio. Né? Em alguns momentos, é importante eu me colocar. Em alguns momentos, para eu estabelecer alguns limites, estabelecer algumas coisas que são importantes para mim, é importante eu usar essa agressividade para me colocar. Mas se eu estiver ela só ligado a maior parte do tempo, eu vou perder os meus relacionamentos. Né? Então, é importante encontrar esse lugar no meio da história, né? Onde eu não machuco as pessoas e não me machuco também. Pois é, e tem aqui, o Lando Santos, ele diz o seguinte, guardar raiva faz parte do gênio da pessoa também. Teve uma raiva, não dividiu com ninguém, ficou com aquela raiva remoendo dentro. Então, faz parte desse não falta gênio? o gênio, faz parte do aprendizado. Porque, assim, de alguma forma, ela aprendeu que é feio expressar raiva. E a gente acha bonitinho, todo mundo acha bonitinho expressar alegria ai, como eu tô feliz e tal. Só que é mentira, porque a gente fica com raiva, a gente fica triste, né? Socialmente, a tristeza e a raiva não são aceitas. Por isso que a gente já falou em outro programa, né? É importante você expressar o seu sentimento. Eu não preciso machucar ninguém. Mas, assim, é legal fazer alguma atividade que você possa expressar esse sentimento. Ou, em algum outro momento, expressar essa dor no relacionamento ali, ó. Sabe quando você falou tal coisa? Esse exemplo que eu te dei, né? Quando eu virei as costas. Você poderia me falar assim, ó, Tuco, sabe quando você virou as costas? Eu me senti não amada. Eu me senti desrespeitada. Quando eu tiver assim, ó, pelo menos me dá um toque, tal, porque faz parte dos meus programas, faz parte dos meus aprendizados. A gente consegue se relacionar de uma forma muito mais harmoniosa, né? E tem aquela situação também que as pessoas dizem assim que o guardar, né? O guardar o problema, o não falar. E falar ajuda a melhorar e trabalhar isso, independente da forma que seja. Guarda um pouco a raiva, não fala na hora e depois, olha, eu resolvi falar porque eu não estou aguentando, não sei o quê. Lá vai, né? Aquele blá, 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 blá. Melhora? Eu concordo que sempre melhora. A questão é, só nota o porquê que você está fazendo. Se você está fazendo no intuito de querer imputar a culpa no outro, observa isso. Se você está fazendo no intuito de querer machucar o outro, nota isso. Vai ficar doente do mesmo jeito, né? Continua sendo uma agressividade. Eu só estou querendo dominar o outro através de uma conversa. Porque a culpa é sua. Não. A culpa não é sua, entendi isso aí. Mas para a gente se relacionar, vamos criar uma outra história aqui, porque quando você fala dessa forma gritando, por exemplo, e no fundo eu falo alto, né? É que eu sou filho de italiano, então você imagina, não é que eu tô querendo gritar com ninguém, mas eu aprendi a falar alto. Ó, por exemplo, você fala palavrão, pra mim eu acho agressivo. Você vê quantas coisas, assim, ó, e teve gente que às vezes, na hora de se relacionar comigo, pô, lá em São Paulo a gente fala muito palavrão, que é muito comum. Ninguém tá ofendendo ninguém. Para a cultura local, eu evito o uso de palavrão. Você vê como que a gente pode sim se adequar para conviver melhor. Eu não estou deixando de ser quem eu sou. Eu só estou canalizando a minha inteligência para me comunicar de uma forma melhor. E aí, a agressividade que eu precisar, eu vou socar travesseiro, eu vou gritar, eu vou fazer esporte, alguma coisa para extravasar essa energia. Pois é, e se adaptar também ao meio que você vive. Você não vive só, você vive em sociedade, não é? Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. A ilha é só para passear.
nas férias. Duca, muito obrigada, viu, pela Muito sua grato vinda na sempre, quinta-feira. Muito grato mesmo. Um excelente final de semana. Ótimo pra E um você excelente trabalho, que estou vendo os resultados, você postando coisas muito boas, textos. Eu fico muito feliz. Excelente, muito obrigada. Obrigado. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está com a doutora Nádia Comaneci, ela já está aqui conosco. Vamos falar sobre a questão da alimentação especial feminina, né? O Dia das Mulheres está chegando aí, Dia Internacional, e a gente fala muito da questão dos distúrbios alimentares. Não sai daí não, a gente volta já já.